Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter uma aula de matemática, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Flaviana Nascimento e então vamos revisar aí os principais conceitos matemáticos que vocês precisam dominar. Vamos começar. Então aqui vamos começar com os números inteiros. O que são números inteiros? Então são todos os números positivos, negativos e o zero, sem nenhuma parte decimal. Tá? O conjunto dos inteiros é representado pela letra Z maiúscula, como está apresentado aqui pra gente. E percebam que as reticências dos dois lados, isso significa que o conjunto é infinito para os dois lados. Então, algumas propriedades importantes, por exemplo, números negativos sempre aparecem com o sinal de menos na frente. Os positivos podem ter o sinal de mais ou aparecer sem nenhum sinal. Tanto faz. Tá? O zero é especial, ele é neutro, ou seja, não é positivo nem negativo. E atenção, o conjunto Z contém o conjunto dos naturais, ou seja, todo número natural também é inteiro. O que não é inteiro? Fração, número decimal, número irracional e número complexo, certo? Guarda isso bem. Então, aqui para continuar, vamos agora falar das 4 operações fundamentais da matemática, que elas são a base aí, né, de tudo. A primeira é a adição, representada pelo sinal de mais, é a soma de 2 ou mais valores, exemplo, 1 mais 1 igual a 2. A segunda é subtração, representada pelo sinal de menos, é a diferença entre dois valores, exemplo, 10 menos 2 é igual a 8. A terceira é a multiplicação, representada pelo x ou ponto, e ela serve para aumentar um valor em proporções. Por exemplo, 2 vezes 3 é igual a 6, ou seja, somando 2 3 vezes. E a quarta é a divisão, representada por esse, né, pela divisão normal, né, ou pela barra, aquela barra do lado. E ela serve para repartir algo em partes iguais. Exemplo, 20 dividido por 5 é igual a 4. Divide 20 em 5 partes iguais, cada parte tem 4. Essas 4 operações vão aparecer em absolutamente tudo que estudamos daqui para frente, como normal na vida. Bom, chegamos então à fração. Fração é a representação matemática de partes de uma quantidade que foi dividida em pedaços iguais. Elas são muito úteis para representar valores que os números naturais não conseguem expressar, como metade de uma pizza, 1/4 de 1 litro e assim por diante. Uma fração ela tem 2 termos, que é o numerador e o denominador. O numerador fica em cima da barra e vem do latim numeratus, que significa contar. Ele indica quantas partes foram tomadas. O denominador fica embaixo da barra e vem do latim denominatus, que significa dar nome. Ele indica em quantas partes iguais o todo foi dividido. Olhando o exemplo do slide, 1/4, o 1 é o numerador e o 4 é o denominador, ou seja, o todo foi dividido em 4 partes. E estamos considerando uma dessas partes. Vejamos um exemplo aqui visual. Temos 1/4, o numerador 1 está em cima, é a parte que pegamos. O denominador 4 está embaixo e são as partes totais. Olhem a régua, aqui a régua no slide. Ela está marcada em frações como 1/4, 1/8 e 3/8, meio, né? E isso é exatamente o uso prático das frações no dia a dia.
um marceneiro, um cozinheiro, um piloto, todos usam frações. Um mecânico, todos usam frações. E lembrem-se sempre, quanto maior maior o denominador, menor é cada parte. Oitavos são menores que quartos, que são menores que metades. Ok? Agora vamos aprender a operar com frações. Adição e subtração é a regra principal aqui, é quando os denominadores são iguais. A operação fica simples, né? Na adição, somamos os numeradores e mantemos o denominador. Exemplo do slide, 5 oitavos mais 1 oitavo, 6 oitavos. Somei 5 e 1 e mantive o 8. Na subtração, com denominadores iguais, subtraímos os numeradores e mantemos o denominador. Exemplo, 13 16avos menos 7 16 é igual a 6 16. Bem simples. Mas e quando os denominadores são diferentes? Aí precisamos, então, igualar os denominadores antes, e é aí que entram o MMC e o MDC, que vamos ver nos próximos slides. Na multiplicação, multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador. Por exemplo, 6 por 2 vezes 9 por 3, que fica 54 por 6, que é igual a 9 por 1, que é igual a 9. Na divisão, invertemos a fração e invertemos a segunda fração e multiplicamos. Por exemplo, 10 sobre 5 dividido por 2 sobre 8 fica 10 sobre 5 vezes 8 sobre 2. Que aí a gente tem o resultado de 8 sobre 10, 80 sobre 10, que é igual a 8. E isso se chama multiplicação pelo recíproco. Vamos entender o MDC, máximo divisor comum. Ele é o maior número que divide simultaneamente dois ou mais números sem deixar restos. Para encontrá-lo, fatoramos os números ao mesmo tempo. Olhem um exemplo. 40 e 60. Dividimos ambos por 2, temos 20 e 30. Dividimos de novo por 2, temos 10 e 15. Dividimos de novo por 2, temos 15, 5 e 15. Aí, espera aí. O 5 ele não é divisível por 2, certo? Então, passamos para o 3, próximo número. 3, 5 e 5, aí dividimos por 5. Chegamos em 1 e 1. Fim, acabou. Bem simples. O MDC, ele pega apenas os fatores que dividiram os dois números ao mesmo tempo, 2 vezes o 2 e 1 vez o 5. Então, MDC de 40 e 60 é 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 5, que é igual a 20. Então, o MDC ele é muito usado para simplificar as frações, né? A gente divide o numerador e denominador pelo MDC deles. Beleza, agora o MMC, mínimo múltiplo comum, ele é o menor, né, do número, que é o múltiplo de dois ou mais números ao mesmo tempo, e o processo de fatoração é o mesmo. Olhem só, usamos exatamente os mesmos passos para 40 e 60. A diferença está no que a gente faz com os fatores encontrados. No MMC, pegamos todos os fatores que aparecem com o maior expoente de cada um. Então, na fatoração de 40 e 60, o fator 2 apareceu 3 vezes, né, no total. Então, pegamos do 2 fatorado por 3. O 3 aparece uma vez e o 5 uma vez. Então, 2 no fator de 3 vezes 5, 8 vezes 3 vezes 5, 120. Então, o MMC ele é fundamental para somar e subtrair frações com denominadores diferentes. Igualamos os denominadores usando o MMC deles. Agora vamos falar de números decimais. Então, são números racionais do conjunto Q
que possuem uma parte inteira em uma parte decimal, separadas pela vírgula. Elas podem ser positivos ou negativos, por exemplo, 1,54, 4, 6, 8, 9. Então, um conceito importante são as casas decimais, certo? Elas são contadas a partir da vírgula da esquerda para a direita. Então, o número 12,451 tem 3 casas decimais, o 4, o 5 e o 1, e aí fica decimal, centesimal e milesimal depois da vírgula. Vejam as relações com as frações. 6 dividido por 10 é igual a 0,6, que chamamos de 6 décimos. 6 dividido por 100 é 0,06, que chamamos de 6 centésimos. E 6 dividido por 1000, que é igual a 0,006, que são 6 milésimos. Então, a dica de ouro aqui é que a vírgula sempre separa a parte inteira da parte decimal. Tudo à esquerda da vírgula é inteiro, tudo à direita é decimal. Perfeito? Então, como que operamos em decimais, né? Vamos à adição e subtração. Então, a regra fundamental é alinhe as vírgulas na vertical, né, antes de calcular, e isso garante que os décimos fiquem com os décimos, centésimos com centésimos e assim por diante. Por exemplo, na adição de 10,35 mais 0,006, alinhamos as vírgulas, né, e completamos os espaços com zero. E aí, somamos, né, normalmente, como se fossem inteiros, normal, e resultamos com aqui a gente tem o a mais aqui de 145,100, né, no final, que temos o 155,456. Na subtração, 155,456 menos 10,3 e 53, alinhamos as vírgulas, completamos com zero, onde necessário, então obtemos aí o 144,926. É bem simples, o segredo é sempre alinhar a vírgula. Na multiplicação, com decimais, o processo é um pouco diferente, então você multiplica os inteiros, ignorando a vírgula, como se fossem inteiros, e no final conta quantas casas decimais haviam nos dois fatores e coloca a vírgula no resultado, certo? Então, por exemplo, 9,45 tem duas casas decimais, 120 tem 0 casas decimais, multiplico normalmente, 945 vezes 120, e fica 113,400, né? E com o total de casas decimais é 2, eu coloco a vírgula 2 posições da direita para a esquerda, dando um resultado de 1.134,00. Certo? Então, na divisão, o exemplo mostra 245 dividido por 40,33, que resulta em aproximadamente 6,0748. Em divisões com decimais, o processo é mais complexo. A dica é transformar mentalmente aí os números em inteiros, né? Então, fazer a divisão e depois ajustar aí a vírgula no resultado. Então, vamos aqui aprender a converter entre decimais e frações, e isso é muito importante. Então, de decimal para frações, identifique quantas casas decimais o número tem. E esse será o denominador na forma de potência de 10. Então, por exemplo, 0,245 tem 3 casas decimais, então o denominador é 1000. A fração é 245 dividido por 1000. Depois simplifique sempre que possível, né? Normal, como simplificação de frações. De fração para decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Exemplo, 245 dividido por 1260 tem o resultado de 0,194444. E esse é um
decimal periódico, que é a parte 4 se repete infinitamente. A dica aqui, ela é bem preciosa, que é simplifique a fração antes para facilitar os cálculos. Então, quanto menor os números, mais fácil a divisão. Porcentagem. Então, todo mundo usa aqui no cotidiano, né? Desconto de, por exemplo, 10%, ou até mesmo cartão de crédito aí de juros de 2%, né? Aproveitando aí de 85%. Então, assim, a gente vê isso no nosso dia a dia, né? E a ideia central aqui é que sempre uma comparação entre uma parte e um todo. Então, expressa em percentual, ou seja, por 100. Como que a gente pode converter isso? Decimal para percentual. Então, multiplique por 100 e adicione o símbolo, né, da porcentagem. Então, por exemplo, 0,90 vezes 100, 90%. Certo? Então, fração percentual, primeiro divida o número do numerador pelo denominador, que aí, por exemplo, 5 dividido por 8 fica 0,625, e aí 0,625 vezes 100, eu tenho 62,5%. Por exemplo, aqui no prático, né, de 1/3 aí, né, não, 13º salário. Se alguém trabalhou 5 meses dos 12 meses, então a fração é 5 dividido por 12, que eu tenho mais ou menos 0,4166, que aí seria 41,66% do 13º. A dica aqui é para ir do percentual de volta ao decimal. Então, divida por 100 e que é aí o caminho inverso. Beleza, então aqui a gente já entra na razão, né? A razão é a comparação entre dois números. Ela responde à pergunta de quanto um número representa em relação ao outro. E aí pode ser escrita como fração ou como o símbolo de 2 pontos, né? Por exemplo, aqui temos no slide a fração de 5 por 12, pode ser escrita como a razão de 5 por 12, né? Lê-se 5 para 12, né? E a razão 10 para 1, né? É igual a 10 para 1. Então, 10 por 1 é igual a 10 para 1, perdão. Um uso, né, muito prático é a escala em projetos de engenharia e arquitetura, né? Uma escala, por exemplo, de 1 para 100 significa que cada centímetro no desenho representa 100 centímetros, ou 1 metro, né, na realidade. Então, o exemplo é interessante porque a asa de um avião tem uma razão de aspecto. Então, a comparação entre a envergadura, que é o comprimento da asa de ponta a ponta, e a corda, que é a largura, né, da asa de bordo de ataque a bordo de fuga, impacta aí diretamente a performance do avião, certo? Beleza, pessoal. Então, aqui entramos em proporção. É quando duas razões são equivalentes entre si, ou seja, as duas frações são iguais. Então, no slide, 3 por 4 é igual a 6 por 8. Lemos assim, 3 está para 4, assim como 6 está para 8, certo? Os termos têm nomes, então o primeiro e o último são os extremos, que é o 3 e o 8, né? E o segundo e o terceiro são os meios, que é o 4 e o 6. E aí a propriedade fundamental das proporções é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, vamos checar 3 vezes 8, 24, e 4 vezes 6, que também é 24. Então, isso nos permite resolver, assim, um exemplo bem prático. Por exemplo, um avião consumiu 24 galões para 300 milhas. Aí, quantos galões para 750? E aí, montamos a proporção, né, de 300 por 750, que é igual a 24 por 6, por x, né?
E aí, aqui também dá para fazer 300 vezes x, que é igual a 700 vezes 24. 300x é igual a 18.000. X é igual a 60, então a gente tem 60 galões. Beleza? A gente usa bastante isso em aviação. Bom, números positivos e negativos. Agora vamos trabalhar com números positivos e negativos. Imagine então uma reta numérica. O zero está no centro e os positivos estão para a direita, o negativo para a esquerda. E aí temos então a adição de por exemplo, um positivo com um negativo. Então, primeiro a gente encontra a diferença entre os valores absolutos, ou seja, a gente ignora os sinais, né? E subtrai o menor do maior. Depois a gente atribui o sinal do número com maior valor absoluto, tá? Então, por exemplo, mais 10 mais menos 4, a diferença é 10 menos 4 igual a 6, e aí o maior valor absoluto é 10, que é positivo, e aí resulta em mais 6. Na subtração, a regra é troque o sinal do subtraendo e proceda como na adição. Então, subtrair um negativo é o mesmo que somar um positivo. Então, 5 menos 2 é igual a 5 mais 2, que é igual a 7. Ou seja, dois negativos se cancelam e viram positivo. Para a multiplicação e divisão com positivos e negativos, a regra é simples, então você precisa apenas ali memorizar sinais iguais, resultado positivo. Positivo vezes positivo, positivo. Negativo vezes negativo, positivo. E isso vale também para a divisão. Sinais diferentes, resultados negativos. Então, positivo vezes negativo, negativo, negativo vezes positivo, negativo. E é exatamente a mesma lógica para divisão, tá bom? A mesma coisa. Então, uma forma fácil de lembrar é que pense que igual atrai positivo, diferente gera negativo, tá? Ou melhor, dois negativos se anulam e viram positivos, como na linguagem coloquial, né? Que é, por exemplo, não quero. Significa que você quer, né? Beleza, pessoal. Chegamos às potências. Quando multiplicamos um número por si mesmo várias vezes, o resultado ele é uma potência. Então, uma potência tem dois elementos, que é a base e o expoente. Olhando o exemplo, por exemplo, 4 por 2, né? A base é 4 e o número que será multiplicado por si mesmo, o expoente é 2. Então, ele indica quantas vezes a base é usada como fator, tá? Então, 4 no expoente de 2 é 4 vezes 4, que é igual a 16. Mais exemplos aí. Então, 2 no expoente 2 é 2 vezes 2, que é igual a 4, tá? Que é o 2 ao quadrado. Ou 3 ali, 3 ao cubo, né? 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Então, quando o expoente é 2, dizemos ao quadrado. Porque a gente está calculando, né, a área de um quadrado de lado igual à base. E quando ele é 3, dividimos então ao cubo, porque a gente está calculando o volume, tá bom? Faz sentido para vocês? Beleza. Então, raízes são a operação inversa da potenciação, tá? Então, se a potência ela é multiplicar, a raiz é descobrir qual número foi multiplicado por si mesmo para poder chegar a esse resultado. Por exemplo, a raiz ela é quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, conceitos importantes aqui. Então, quadrado é um produto de um número por si mesmo. Quadrados perfeitos são números cuja raiz quadrada ela é exata. Como, por exemplo, 4, 9, 16, 25, 144. Então, e aqui a gente usa também o símbolo da raiz, né? Que é o radical, como tá aqui. Então, o radical de 9, né, é igual a 3. O símbolo radical é chamado ali
de radical. A raiz quadrada de 9, né, igual a 3 com o símbolo do radical. Quando a raiz não é exata, como por exemplo a raiz de 2 ou a raiz de 3, o resultado ele é um número irracional, tá? Então com decimais aí infinitos e não periódicos, beleza? Potência de 10. Esse é um tema aqui fundamental também, que especialmente na aviação e nas ciências, né? Quando trabalhamos com números muito grandes ou até muito pequenos, né? As potências de 10 elas simplificam, né, enormemente. Então precisamos entender a exponenciação para poder usá-las. Com expoentes negativos, né? Positivos, perdão. Com positivos eu tenho, por exemplo, 10 a 1, que é igual a 10, 10 a 2, que é igual a 100, 10 a 3 ao cubo, que é 1000, na 4, que é 10 mil, 5, 100 mil, 8, milhão e assim por diante. E aí, com expoentes negativos, é a operação inversa. Então, estamos dividindo por potências de 10. Então, 10 menos 1 é 1 sobre 10, que é igual a 0,1. 10 menos 2, né, no expoente de 2, negativo, né, de menos 2, tem o 0,01, que é, consecutivamente, 10 menos 3, né, na exponenciação de menos 3, tem o 0,001, e assim por diante, tá? Adicionando zeros após a vírgula. Então, quanto maior o expoente positivo, maior o número, e quanto mais negativo o expoente, menor e mais próximo do zero. Agora vamos ver as regras de operação com potências. Na multiplicação, mantemos a base e somamos os expoentes. Por exemplo, 3 no expoente do 4, vezes 5 quinto, vezes 3 ao cubo, dá 3, somando ali 4 mais 5 mais 3, que é igual a 3 com expoente de 12. Na inversão de posição, um fator ele pode passar do numerador para denominador, ou vice-versa. Simplesmente ali trocando o sinal do expoente. Por exemplo, se a gente tem o 3 ao quadrado e 4 com menos 5, menos 3, né, menos ao cubo, aí a gente tem 3 no expoente do 2 vezes 4 com expoente de 3, tá? Então, em uma regra aqui importantíssima para poder combinar potências por adição ou subtração de expoentes, as bases elas devem ser iguais. Não é possível simplificar, por exemplo, o A com expoente de 5, com vezes B com expoente de 6, pois as bases A e B elas são diferentes. Então, precisa ter ali combinar, né, as potências por adição ou subtração de expoentes, e as bases devem ser iguais. Então, para consolidar aqui os exemplos, né, se eu tenho ali 3 vezes, na 7, vezes 3 menos 11, tenho 3, 7 menos 11, mais 7 menos 11, né, que aí vira menos, que aí fica negativo porque o 11 é negativo. E aí temos o sinal de 1 sobre 3 na quarta, porque para virar positivo a gente coloca o 1 virando fração, certo? E assim por diante. Espero que vocês pausam aqui um pouco o vídeo para vocês entenderem e praticarem um pouco, tá bom? Bom, pessoal, chegamos por aqui na nossa metade aí da aula. Virão mais vídeos, ok? Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. E, bom, até mais.